Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos pregar o Evangelho. Não tem tempo para perder, não. Nós não pode perder tempo. Dá um cano pro inferno. Aleluia. Graças a Deus. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma honra anunciar o Evangelho de Cristo. É um privilégio anunciar as palavras de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo ele vier, este Evangelho então será testificado, testemunhado em todos os cantos da terra. Em Mateus 24, versículo 14, Jesus diz: este Evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações e em seguida virá o fim. Não estamos apenas testemunhando as palavras que Jesus ele diz. Quando nós dizemos que Jesus não tem religião, que Deus não tem religião, que a Bíblia não dá uma religião, nós estamos dizendo que Deus está em todas as religiões. Nós estamos dizendo que onde tem uma Bíblia e alguém falando de Deus, lá está Deus. Não. A Bíblia diz: filhinhos, provai os Espíritos, porque nem todos os Espíritos são de Deus. A Bíblia nos ensina a colocar à prova aqueles que usam e falam em nome de Deus. A Bíblia diz: filhinhos, não rejeitem as profecias, mas provai os Espíritos, para ver se são de Deus. A palavra de Deus nos ensina, no capítulo 7 de Mateus, que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Graças a Deus, assim Jesus ele diz: aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que dizem Senhor, Senhor e não fazem a vontade do Pai, certamente não conheceram a boa vontade de Deus. Por isso que nós pregamos em nome de Jesus Cristo, aleluia, e não em nome de uma religião. Pregamos em nome daquele que é o autor da vida, não em nome de placas de ministérios religiosos. Não, nós não podemos defender mais uma vez a seita dos fariseus. Nós não podemos defender mais uma vez a hipocrisia e cometer mais uma vez o grande erro de levar o Cristo ao escárnio e ao vitupério. Nós não podemos levar mais uma vez o Filho de Deus ao escárnio e ao vitupério. Uns dizendo que são de Paulo, outros dizendo que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas, ou seja, uns dizem que são católicos, outros dizem que é espíritas, outros dizem que é evangélico, outros dizem que é mormon. Jesus não está dividido, Jesus não está em uma religião, senão Jesus estaria dividido. Se Jesus estivesse em várias religiões, ele estaria dividido, mas a Bíblia fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, não tem outro caminho. Por isso eu estou pregando aqui nessa noite em nome de Jesus. Não existem divisões. O Evangelho não é pentecostal, o Evangelho não é neopentecostal. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Assim está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É isso que eu estou proclamando nessa noite. E para mim é um privilégio anunciar essa palavra. Esse Evangelho do Reino, ele será pregado, ele está sendo pregado em testemunho às nações, em testemunho às pessoas que ouvem, em testemunho
a todos que têm ouvidos para ouvir, e virá o fim. Portanto, a Bíblia diz em Hebreus, está escrito no capítulo 10, e no versículo 5, a palavra de Deus diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então veio Deus, no princípio do livro, onde está escrito, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima diz, como diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Deus não se agrada mais em sacrifício. O Deus da Bíblia não. O Deus que eu estou pregando nessa noite, o Deus das Escrituras, o Deus da palavra viva e eficaz, Ele não aceita sacrifício. Deus não aceita sacrifícios. Jesus foi o único e último sacrifício, sacrifício perfeito. Por isso Deus não aceita sacrifícios, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. A Bíblia fala que ofertas e sacrifícios Deus rejeitou. Não existem mais sacrifícios pelo pecado. Muitas pessoas estão indo para o inferno, sacrificando em altares dinheiro, colocando valores, colocando carros, colocando casas, entregando na mão de mercenários, acreditando que estão dando para Deus. Não caia nesse engano, não caia nessa conversa de que Deus quer o seu dinheiro, que Deus está pedindo para você dar o seu tudo. O seu dinheiro não serve para Deus. Não caia nesse engano, que Deus quer um sacrifício de amor, onde você tem que entregar o seu 13º. Não caia nesse engano, nessa conversa de mercenário. A Bíblia diz que haveriam falsos profetas, que haveriam mercenários, haveriam cães gulosos, haveriam lobos devoradores que não poupariam o rebanho de Cristo. Jesus, ele alertou: cautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, enganarão a muitas pessoas, virão muitos falsos cristos. Nós estamos vivendo nesta geração, e é hora de se despertar para a realidade, moradores da terra. É hora de se despertar para a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não leva o homem a ter crenças religiosas, mas a crer na palavra. Jesus fala no livro de Hebreus, aqui está escrito nesse livro que eu estou lendo, livro de Hebreus, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Fé não vem por ter religião, fé não vem por fazer sacrifício, fé não vem por ter objetos religiosos, fé não é através de pagar promessas, isso não é fé. Fé não é você colocar no altar dinheiro, não é você colocar ofertas, isso não é fé, isso é sincretismo. Fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. A fé não é por ouvir superstições, não é por ouvir filosofias, não. A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Está escrito em Hebreus que Deus rejeitou os sacrifícios, Deus rejeitou os holocaustos, e então, eis que Deus colocou um novo sacrifício. Jesus, numa cruz, foi sacrificado, levando consigo o pecado da humanidade, cravou naquela cruz a nossa salvação. Por isso a Bíblia diz que Deus não quis mais sacrifício pelo pecado. Não, obras de caridade não pode fazer você se tornar limpo dos seus pecados. Pecado não se alcança a purificação ou perdão através de obras feitos humanos. Pecado não é perdoado através de obras humanas, mas pecado é através do sangue de Jesus, por meio do arrependimento, que o homem pode alcançar o perdão dos seus pecados. Todo homem pode alcançar o perdão dos seus pecados, mas para isso precisa arrepender-se. Você não precisa dar o seu dinheiro para o pastor, você não precisa dar o seu dinheiro para o líder religioso, o ancião.
Mas a Bíblia diz que nós devemos rasgar o nosso coração, e significa arrepender-se dos pecados, se humilhar diante de Deus, clamar por misericórdia. A Bíblia diz para rasgar não suas vestes, mas sim o seu coração. Ou seja, Deus, Ele está dizendo que através do arrependimento o homem se rasga o seu coração diante de Deus, abrindo mão de suas razões, abrindo mão de seus prazeres carnais, deixando todo ímpio os seus caminhos imorais, deixando todo ímpio os seus caminhos profanos, deixando ímpio toda imoralidade, toda bebedice e orgulho, e se tornando para Deus. É a forma de rasgar os seus corações para Deus. Deus não quer que pague promessa caminhando com a Trindade todo ano e o ano inteiro vivendo da mesma forma. Deus não quer que leve ao altar dinheiro, oferta, sacrifício em dinheiro, porque assim a Bíblia diz que o sacrifício agradável para Deus, o coração quebrantado e contrito, qual Deus não rejeitará. O coração quebrantado e contrito é uma forma de sacrificar para Deus. E a Bíblia diz que nós devemos apresentar-se diante de Deus com o coração quebrantado e contrito. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus capítulo 10, no versículo de número 17, que então jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades. Em que momento que Deus está dizendo isso? Deus está dizendo, sacrifício Deus rejeitou, ofertas Deus não quis pelo pecado, obra de caridade Deus não quer pelo pecado, obra de sacrifício Deus não aceita para tirar pecados, obras feitas pelas mãos do homem Deus não quer pelo pecado. Deus não quer sacrifício de fogueira santa pelo seu pecado. Deus não quer promessas sendo feitas e sendo pagas através de penitência pelo seu pecado. Deus não aceita sacrifícios humanos pelo pecado. Mas a Bíblia diz que certamente, então, agora Deus não se lembrará mais dos seus pecados. A partir do momento que se arrepender, Deus não terá mais lembrança dos seus pecados. Assim diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, que então jamais se lembrará de suas iniquidades e dos seus pecados, porque onde há remissão dos seus pecados, não há mais oblação pelo pecado. Aonde há remissão do pecado, não mais tem sacrifício. E Jesus não foi à cruz. Jesus não foi morto pelos pecados da humanidade na cruz. E na cruz Jesus não cravou sobre si a maldição no madeiro pelo pecado da humanidade. Sim. Então não tem mais sacrifícios humanos para apresentar diante de Deus. Deus não olha para o sacrifício humano. Deus não quer sacrifício humano. Jesus ele diz, misericórdia eu quero e não sacrifício. A Bíblia diz no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que a obediência é melhor do que o sacrifício. Sim, é melhor do que promessa, é melhor do que fogueira santa, é melhor do que dinheiro, é melhor do que você oferecer todos os seus bens, é melhor do que você oferecer coisas através de suas mãos. Mas a Bíblia diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus não quer teu dinheiro, Deus não quer suas promessas. Mas a Bíblia fala que nós devemos cumprir diante de Deus todos os seus estatutos. A palavra de Deus diz em Hebreus que então Deus, Ele tem um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela carne de Jesus Cristo. Sim, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração e inteiramente consciência, no corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Cheguemos diante de Deus com o coração puro, coração inteiro, na certeza da fé. Devemos chegar até Deus com o coração cheio de fé. Devemos chegar até Deus com o coração limpo de nossos pecados. E só Jesus pode limpar o coração do homem de seus pecados. Devemos nos achegar a Deus, e não aos homens. É diante de Deus que devemos apresentar então as nossas orações. Não a Maria. Maria não pode ouvir orações.
Maria não pode mediar pecados, não pode mediar entre Deus e os homens, não pode perdoar pecados, não pode salvar pessoas, não pode levar ninguém ao Pai, porque ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia fala que agora há um novo e vivo caminho, e esse caminho está em João 14, versículo 6, disse Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim, disse Jesus. Aleluia! Jesus é o novo caminho, o novo e vivo caminho é Jesus. Portanto, o único caminho para chegar até Deus é através de Jesus Cristo. Não é através de Maria, não é através de José, não é através de Pedro, não é através das religiões, não é através das obras, não é através dos sacrifícios, mas Jesus é o sacrifício. O verdadeiro e vivo caminho é Jesus. A palavra de Deus vai dizer que então agora nós devemos reter firmes a nossa confissão, a nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Devemos reter a nossa confiança diante de Deus. A nossa confiança e a nossa esperança não deve estar em objetos, não deve estar num crucifixo, não deve estar em objetos ungidos. A nossa confiança deve estar apoiada na fé em Jesus Cristo, na obediência a Deus Pai. Não apenas confessar o Senhor Deus com a boca, com os lábios, mas a Bíblia fala que todos aqueles que confessam a Deus aparte-se dos seus pecados. Todo aquele que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor tem que se apartar dos maus caminhos. Todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor deve se apartar da língua profana, deve se apartar da sua bebedice, do seu adultério e fornicação, dos seus relacionamentos imorais, da sua vida profana, da língua perversa. Aquele que está em Jesus é nova criatura. Como que uma nova criatura ainda continuará praticando as abominações em que Deus detesta? Como uma nova criatura continuará ainda andando pelos velhos e maus caminhos em que Deus reprova? Como que aquele que está em Jesus Cristo continuará ainda adulterando? Aquele que está em Jesus é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Paulo diz assim: a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim se entregou e me amou. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se alguém está em Jesus Cristo, ele é nova criatura. Não vive mais o eu, mas Cristo vive em mim. Não vive mais as minhas vontades, mas a vontade de Cristo habita em mim. Se alguém está em Jesus Cristo, não são suas vontades carnais que habitam em você, mas a vontade de Deus. Portanto, a Bíblia fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus é uma verdadeira espada, e como uma verdadeira espada de dois gumes, ela faz divisão entre as boas e más intenções do coração do homem, entre a luz e as trevas. E a Bíblia vai dizer que devemos então nós não devemos deixar então de forma nenhuma de estar em Cristo Jesus, de estar unânimes em Cristo Jesus. A Bíblia fala que aquele que pegou no arado não pode deixar o arado. Ou seja, se uma vez você entregou a sua vida a Jesus Cristo, cuidado, porque uma vez aquele que deixa a mão do arado, ele não é digno mais, ele não é mais digno, porque aqueles que provaram da boa dádiva de Deus, que beberam da água e recaíram, é impossível que novamente sejam renovados para arrependimento. Ou seja, aquele que entregou a vida para Jesus Cristo, ele não pode mais olhar para trás, ele não pode mais voltar ao lamaçal do pecado, porque se ele voltar ao lamaçal do pecado, a alma de Deus não tem mais prazer na alma desse homem. Deus não tem mais prazer naqueles que retrocedem para o erro, naqueles que retrocedem para o pecado, naqueles que se voltam à iniquidade. Há um provérbio que diz que assim é como um cão que revolveu o seu próprio vômito.
aqueles que voltam a cometer os mesmos erros, aqueles que voltam a cometer os mesmos pecados, depois de ter pedido perdão para Deus, depois de ter confessado os seus pecados, depois de dizer que aceita Jesus, e depois de falar que Deus está em seu coração, a Bíblia fala que aqueles que assim voltam a cometer o mesmo erro, é como um cão que revolveu ao seu próprio vômito. Assim é um homem pecando, assim é um homem voltando a cometer adultério, voltando a cometer embriaguez, voltando a praticar feitiçaria e imoralidade, como um cão, se revolvendo em seu próprio vômito. Se arrependa, Jesus amado, do pecado, da morte, a recompensa para o pecado e a morte. E a Bíblia fala que o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Antes fosse apenas morrer e acabou, mas não. A Bíblia diz que para o homem está ordenado morrer uma única vez e vir após a morte o juízo. Se prepare, após a morte estará diante de Deus para prestar contas, para dar conta de suas ações. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, Ele é o novo e vivo caminho. Devemos andar em novidade de vida. Aquele que matava não mate mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que era homicida não pratique mais homicídio, aquele que era homossexual não pratique mais homossexualidade, o que era adúltero não pratique mais o adultério. Fale cada uma verdade com o seu próximo, diz a palavra de Deus. Ou seja, isso é novidade de vida, isso é estar em Jesus Cristo, isso é ser nova criatura, de maneira que o mal que você praticava antes, você não pratica mais. Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não cometo, eu não pratico, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. De maneira que aquele que está em Jesus Cristo, ainda que ele não queira fazer o mal, certamente o Espírito Santo de Deus o ajuda em suas fraquezas, porque assim diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo de Deus, ele te ajuda a vencer as suas fraquezas. Mas até quando continuarão se orgulhando em seus pecados? Até quando continuarão vivendo em suas iniquidades? Um dia todo mundo vai morrer. A Bíblia fala em Eclesiastes que o mesmo acontece a todos os homens que estão debaixo dos céus e sobre a terra, que todos vão descer ao pó, todos vão morrer. Mas a Bíblia diz que após a morte vem o juízo, ou seja, vem o prestar de contas. O dia de prestar contas, ele está chegando. Você pode pecar à vontade, naquele grande dia todos que mataram vão pagar, naquele dia todos que não se reconciliaram, mas antes cometeram suas bebedices, continuaram suas orgias, continuaram então vivendo a sua vida por aí praticando imoralidades, vivendo a sua vida vã, fumando maconha, fumando cigarro. Um dia você vai estar diante de Deus e Deus vai pedir conta de toda obra, quer seja boa ou quer seja má. A Bíblia fala que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, aquele que destruir o templo de Deus, ao qual o corpo Deus também destruirá. Estão destruindo o templo de Deus com seus pecados imorais e suas práticas profanas. Estão praticando aquilo que Deus detesta, destruindo o templo de Deus com seus cigarros, destruindo o templo de Deus com as suas bebedices. O salário do pecado é a morte. Um dia a morte vai bater a porta, ela vai trazer sua recompensa, ela vai te levar para as profundezas do inferno, pois assim diz a palavra de Deus, a saber, o lago de fogo e enxofre, essa segunda morte. Entra pela porta estreita, escolhe o caminho, enquanto ainda há tempo, porque um dia vai chegar, e que nem missa do sétimo dia vai resolver. Um dia vai chegar, que na sepultura não vai adiantar a missa do sétimo dia, você não estará no purgatório. Mas a Bíblia diz que para o homem se desviar do inferno, que é para baixo, ele deve temer a Deus, caminhando adiante, avante. Para você desviar do inferno, que é para baixo, não é através de missa de sétimo dia, não é penitência, não é promessa, não é sacrifício, não é religião, é temendo Deus. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é temer a Deus, guardando os seus mandamentos. Portanto, guarde os mandamentos de Deus. O mandamento de Deus não é pesado, mas portanto o mandamento de Deus é que se obedeça a sua palavra. Obedece a palavra de Deus, tenha temor a Deus. E a Bíblia diz que aquele que teme a Deus está farto dos seus maus caminhos. Todo aquele que teme a Deus está farto dos seus caminhos maus. A hora final está chegando. E a Bíblia diz em que todos ouvirão a voz do Senhor Jesus Cristo, em que todos comparecerão
diante dele para prestar contas. Se prepare, pois o tempo está próximo. Felizes estão os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Deus abençoe os irmãos. Vou finalizar aqui, irmãos. Acabou a bateria da caixa, a bateria dela já era. Presta mais na bateria.